Dez anos de união planetária, 10 anos de união dos povos, das religiões, de todas as culturas em busca de um padrão de paz. 10 anos de ideais, de lutas, de desafios, de obstáculos vencidos. Esta é a união planetária, a qual o programa Sinais da Evolução, com muita honra, apresenta cada domingo aqui em nossos estúdios. Hoje é um dia muito especial porque a União Planetária está completando 10 anos de atuação ininterruptas. E não poderia ser de outro modo. Nós estamos recebendo aqui o presidente desta organização não governamental, desta entidade voltada para o amor e a paz universais. Dr. Ulisses Riedel, 10 anos de lutas, como é que o senhor se sente aí nessa trajetória, uma década de desafios vencidos? Devo dizer, Denizar, primeiro a satisfação de estar aqui mais uma vez no seu programa, mas sobretudo aos nossos telespectadores, dizer da nossa grande alegria que a União Planetária tem ao completar 10 anos, de perceber que tem sido um caminho muito bonito, um caminho de flores, de desafios, mas um caminho de flores, porque o trabalho, ele sempre engrandece. Nós sabemos até o ditado popular, de que quem corre por prazer não se cansa, né? Então, quem faz um trabalho como o trabalho da União Planetária, que é feito por um grupo grande de pessoas, eu apenas sou uma delas, é um trabalho que é feito com muito amor, com muito entusiasmo, com muita crença de que a gente está dando uma contribuiçãozinha mínima que seja, mas que estamos contribuindo para que nós possamos ter um mundo melhor. Mas viu, Denizar? Então, é uma coisa importante para nós vemos como ela vem se afirmando de uma forma segura nesses 10 anos. No início, doutor Ulisses, as organizações naturalmente enfrentam dificuldades econômicas, obstáculos de organização, tudo isso. E cada instituição tem suas histórias, né? Aquelas histórias que marcam a emoção e a alma daqueles que lutaram por esse ideal. Conta um pouquinho dessas histórias dos primeiros dias da União Planetária até os dias de hoje. Denizar, o que eu acho muito interessante no nascimento da União Planetária, que ela não nasceu de afogadilho, não houve assim um momento que uma pessoa ou uma dúzia de pessoas resolveu criar uma União Planetária. Foi bem ao contrário. Um grupo de amigos passou a se reunir e discutia, sobretudo dentro de um tema política e espiritualidade. Será que a política tem alguma coisa a ver com espiritualidade? E espiritualidade tem alguma coisa a ver com a política? E a conclusão que todos chegaram é que o ser político, ele, para ser um bom político, ele tem que ter uma formação humanista, tem que ter uma formação espiritual. E que aquele que está voltado para a espiritualidade, ele necessariamente tem que ter preocupação com o mundo, tem que ter preocupação com a miséria, tem que ter preocupação de que nós possamos construir um mundo melhor. Então, aquilo que parecia duas coisas distintas, nós chegamos à conclusão que era uma só, uma unidade com duas faces. Mas e daí? Daí esse grupo, Denizar, chegou à conclusão de que deveriam fundar uma entidade, que no caso se fundou a União Planetária, mas para mudar alguma coisa, ajudar a fazer um mundo melhor. Mas como? Como fazer isso? Levamos 5 anos com reuniões semanais discutindo isso. Olha que coisa interessante. Me faz imaginar
que uma entidade que teve um período de gestação tão longo deve ter uma vida também muito longa. Com certeza. Me faz imaginar isso. Porque nós discutíamos e o que fazer e como fazer. Haviam alguns deles queriam fazer asilo de velhos, outros queriam fazer creches, outros queriam fazer um partido político. Havia toda uma gama diferencial de pensamentos. Mas depois de anos de reunião, se chegou a uma conclusão comum, uniforme de todos. O problema do mundo são os paradigmas equivocados, os paradigmas sociais, coletivos, né? Os costumes equivocados. Quando se estabelece numa sociedade, como por exemplo foi na época da Segunda Guerra Mundial, de que a raça ariana é melhor do que as outras e que é preciso fazer uma purificação da raça, nós só podemos ter um desastre com isso. Políticas de eugenia lá do Adolfo Hitler. Isso. Ou então quando se estabelece, como nós vivemos durante milênios, que as mulheres são inferiores e que os homens é que devem comandar isso e aquilo, nós vemos que as mulheres foram jogadas num segundo plano. Ou então quando hoje se estabelece que o normal da nossa vida é a competitividade, que nós temos que competir um contra os outros e cada um buscar ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor vida. A guerra de todos contra todos. Guerra de todos contra todos, numa vida de busca só de prazeres e de conforto pessoal. Isso é idealismo. Nós só podemos ter esse resultado que está aí. Quando se, em cima disso, ainda se joga o álcool, a bebida solta, como está aí, com a nossa juventude se destruindo e com uma porta aberta para as drogas, aí novamente nós vemos que está tudo encaminhado para que tenhamos dificuldades. Agora, quando aí em cima disso ainda tem desemprego, falta de atendimento das necessidades básicas, falta de educação, falta de escola, então há uma quantidade muito grande de fazer, mas não é o material que nós temos que fazer, nós temos que mudar as consciências dos seres humanos, temos que mudar os valores, porque o mundo é o que são os valores da humanidade. Uma nova consciência, né? Uma nova era exige uma nova consciência, é o lema aqui. Uma nova consciência, e uma nova consciência exige uma nova televisão. Muito bem, nós vamos falar também de ecologia no próximo bloco, mas eu vou te interromper só um pouquinho agora. E você que está participando, você que está despertando agora, interagindo com o programa Cidade de Evolução, acompanha as atividades comemorativas e essa entrevista especial em torno de uma década de trabalho da União Planetária. Em seguida, os projetos, o fórum, as realizações e a TV Suprem, que é um grande projeto da União Planetária. Em instantes com vocês. Como Vencer o Sofrimento, uma obra do escritor Paiva Neto, para quem procura amor, paz e tranquilidade da alma. Destaca o autor: nunca se soube que Jesus jamais deixasse de responder ao apelo de uma alma sentida. À venda nos espaços ecumênicos da Religião de Deus ou pelo Clube Cultura de Paz. Meu nome é André Luiz. A Divina Providência me permitiu contar aos nossos irmãos ainda em luta no planeta Terra uma história real, forte e exemplar. Rádio Novela Sexo e Destino. À venda pelo Clube Cultura de Paz.
Doutor Ulisses, quais são as principais linhas de ação, né, as áreas de atuação que a União Planetária hoje trabalha, que ela opera, né, e tem operado nesses 10 anos? Eu vou contar uma pequena história, porque ela simboliza muito do nosso trabalho. Diz que 2 amigos estavam, assim como nós estamos aqui, conversando alegremente na beira de um rio. E, de repente, perceberam uma criança sendo arrastada pela correnteza. Eles não pensaram 2 vezes, imediatamente se jogaram na água e foram buscar aquela criança que se debatia nas águas. Trouxeram, emocionados, a criança para a terra firme, colocaram a criança no solo, naquela alegria de salvar uma vida, e olharam para o rio e viram que tinha uma segunda criança. Não pensaram uma segunda vez, se jogaram, foram buscar essa segunda criança e voltaram mais eufóricos, mais emocionados, de salvaram uma segunda vida humana que colocaram em terra firme. Aí, será que tem mais alguma coisa? Olharam para o rio e perceberam que tinha uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, e que vinha outras que eram incontáveis as crianças. Aí então o primeiro deles disse, vamos? O segundo disse, não, vai você. Eu vou rio acima, eu vou ver quem é que está jogando as crianças no rio. Fantástico isso, né, doutor Ulisses? Essa história, ela tem o seguinte sentido. É claro que o assistencialismo é muito importante. É muito importante que tenha aquele que se joga na água e que vai salvar a criança. Mas é muito importante que é aquele que vai verificar as causas. Por quê? O que é que há de errado que nós estamos permitindo que as crianças sejam lançadas no rio de uma forma simbólica, obviamente. Ou seja, a União Planetária, ela tem uma preocupação muito grande com o assistencialismo, que considera fundamental, porque até uma atividade sem assistencialismo pode parecer meio hipócrita, de só conversa de pessoas que não fazem absolutamente nada pelo bem comum. Mas há uma consciência de que nós temos que mudar padrões, temos que mudar modelos. Atuar no campo das causas, quem sabe. Atuar no campo das causas e na raiz dos problemas, para que nós possamos ter uma alteração. Ou seja, assistência social é fundamental, mas tão importante quanto a assistência social é criar um mundo que não precise de assistência social. E aí a questão é muito complexa, porque nós vamos enfrentar padrões, modelos, costumes, preconceitos, sem contar nos egoísmos e nas ganâncias individuais do ser humano. Quer dizer, ou seja, a começar pelo fato de uma sociedade que cada um só se preocupa consigo, com os seus próprios problemas. Então esse é uma das coisas que nós temos que inverter. Ao invés de termos uma sociedade egoísta, competitiva, em que cada um só se preocupa consigo próprio, que nós possamos ter uma sociedade solidária, aonde o forte ele esteja preocupado em socorrer o mais fraco e não explorar o mais fraco. Inclusive o país mais forte, ele use a sua energia para socorrer o país mais fraco e não para explorá-lo. De maneira que é preciso uma mudança de mentalidade. E já o Einstein havia nos ensinado que é mais difícil mudar um preconceito do que quebrar um átomo. Ou seja, os preconceitos são muito difíceis de serem mudados. Mas nós acreditamos muito no que eu chamaria de conta-gota. Aquela antiga frase que a gente desde criança aprendeu, todos nós, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nós acreditamos que hoje, você, Denizar, amanhã o João, o Antônio, a Maria, eu, a gente insistindo não só no discurso como na prática, de uma vida de solidariedade, de uma vida de estarmos juntos, de buscar construir um mundo melhor, que isso vai formatando uma nova mente e que há alguns obstáculos preconceituosos que precisam ser afastados e que o primeiro deles é a intolerância, o sectarismo, o fundamentalismo. Não, o meu partido é melhor do que o teu partido, a minha religião é melhor que a sua religião, o meu tudo que é meu é melhor e o seu não presta. Essa ideia de valorização do seu, do pessoal, contra o mundo,
Isso é um equívoco muito grande. Nós temos que olhar para as pessoas até com um ar de caridade para com seus defeitos, um ar de compaixão para que uma pessoa que está causando alguma coisa errada. Ao invés de termos aquela postura de ódio, aquela postura de indignação, que até é compreensível, mas nós temos que olhar com um olhar de compaixão. Ele é um irmão nosso, um irmão de Deus que está desviado. Avançar jamais sem perder a ternura, digamos assim, né? Mas, doutor Lissane, eu queria lhe perguntar nesse bloco o seguinte: a União Planetária atua muito no campo do meio ambiente, sim, da ecologia. O próprio fórum, estamos na iminência de um fórum sobre cidadania planetária, tudo isso. Fala um pouquinho sobre essa atuação na área ecológica. A União Planetária, ela deu início, junto com outras entidades, as pessoas sempre precisam estar acompanhadas e bem acompanhadas, ela deu início a um Fórum Espiritual Mundial, que teve o primeiro Fórum Espiritual Mundial em dezembro passado aqui em Brasília, que foi um sucesso absoluto, e temos o segundo Fórum Espiritual Mundial, agora de 24 a 28 de outubro, em Fortaleza, no Centro de Convenções, onde está lá a Estação da Luz, está a Unipaz, está a URI e está a União Planetária, organizando este fórum que vai ocorrer. Só que, paralelamente a isso, ela deu início a uma outra linha de fórum. Ela está propondo e trabalhando para fazer no ano que vem, em 2008, está propondo para fazer em julho do ano que vem, provavelmente na cidade de São Paulo, um primeiro Fórum Mundial da Cidadania Planetária, para nós discutirmos que o cidadão é um cidadão planetário e que nós não podemos e nem devemos permitir que a mentalidade do mundo se crie num sentido de antagonismos de países, de raças, e todo mundo se armando uns contra os outros. Pelo contrário, saber reconhecer que sejam os norte-americanos, sejam os árabes, sejam os chineses, todos são irmãos nossos, todos saímos do mesmo barro, todos fomos construídos pela mesma vida que aí está. E fazendo um gancho com a questão ecológica, que este fórum, que está previsto para julho do ano que vem em São Paulo, ele tem como tema de debate o despertar da consciência ecológica e a nova ética da cidadania planetária. Por quê? Porque hoje nós começamos a perceber que aquela palavra que até já é nova, ecologia, porque há poucas décadas atrás não se falava nisso, que a ecologia é muito mais do que a gente proteger uma plantinha ou até uma floresta. A ecologia é o reconhecimento de que todos nós somos interdependentes. O caráter sagrado de tudo e de todos, né? A sacralidade da vida. A sacralidade da vida. Que todas as formas são interdependentes e complementares. Hoje nós passamos a compreender um pouco melhor aquilo que antes parecia só poesia, quando a gente dizia que quando uma borboleta bate as asas na China, ela mexe com o cosmos. Hoje a gente passa a perceber que isso tem uma lógica científica muito maior do que simplesmente a lógica poética. No próximo bloco nós vamos falar sobre a TV Supreme. Sim. Uma TV para cima, com espiritualidade e paz. Em instantes, com vocês, a União Planetária apresentando um novo canal de televisão da TV Supreme. Até já. O amor que toca o coração, desperta a afinidade. O compromisso e estabelece a família precisa ser consagrado num ambiente especial, o Templo da Boa Vontade. Local místico, ecumênico, de arquitetura moderna e vibração elevada, para a cerimônia do seu casamento ser tão marcante quanto o sentimento que uniu você à pessoa amada.
Templo da Boa Vontade, a Pirâmide da Paz, o monumento mais visitado da capital do Brasil. Ambiente ideal para celebrar o seu casamento. Informações 3245-1070, código 61. Pé Maior Calçados, na 309 Sul e na 406, 407 Norte, atua trazendo calçados maiores para você que quer mais conforto e tranquilidade para os seus pés. É uma loja parceira do programa Sinais da Evolução, mas também atua com responsabilidade social. E a Leia, que é essa empresária bem sucedida nesse ramo, vai dizer como. Você, inclusive, ajuda um projeto social em Cavalcante, aqui em Goiás, próximo ao Distrito Federal, né, Leia? Perfeito. É uma cidade chamada Cavalcante, a 100 quilômetros da Chapada dos Veadeiros, que tem um projeto social com aproximadamente 400 crianças. Uma orientação baseada na doutrina kardecista, auxílios de alimentação, de roupas. E a Pé Maior Calçados e a OIE Calçados, ela disponibiliza a sua parte física para a recepção de doações para essa entidade. São muitas crianças atendidas lá, né? Aproximadamente 400 crianças que vão numa faixa etária de 3 anos de idade até 14, 15 anos. Então, além das doações que a própria Pé Maior Calçados e a OIE Calçados, que é essa linha infantil, faz de doação, também disponibiliza a loja para receber as doações e serem encaminhadas lá para Cavalcante, para essa obra social. Perfeitamente, né? Durante o ano todo, os padrinhos dessas crianças chegam até nós com doações de roupas, calçados, e você também pode contribuir nas nossas instalações na 309 Sul ou na 406 Norte. Bem, e se alguém quiser telefonar para cá para encaminhar essas doações, qual é o telefone? Sim. O telefone da loja da 406 Norte é o 3349-2545. E o da 309 é o 3244-9309. O site também? Temos www.pemaiorcalcados.com.br. Calcados, porque o C cedilha você esquece das cedilhas. É verdade, é verdade. Então está aí, Pé Maior Calçados, fazendo esse trabalho social e também trazendo conforto e tranquilidade para os seus pés. 406, 407 Norte e 309 Sul. Ninguém está sozinho. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, protege-nos e eleva-nos na infinita prece do viver. Leia Conversando com seu anjo da guarda, de autoria do irmão espiritual Dr. Bezerra de Menezes. Ensinamentos e caminhos para entrar em sintonia com os anjos de Deus. Nas principais livrarias ou pelo Clube Cultura de Paz. É isso aí, a União Planetária comemora 10 anos de atuação ininterrupta no campo da solidariedade, da cultura de paz, da preservação do meio ambiente. E para conversar sobre esta década de trabalhos, realizações e também sobre seus projetos, nesse bloco particularmente, vamos falar sobre a TV Suprem. Uma TV para o alto, né, para o alto. doutor? Suprem vem do Esperanto, que significa para o alto, tem o mesmo sentido da palavra inglesa up, para cima, para o alto. Como é que é? A TV Suprem, ela está nascendo, ela vai quando ao ar? Eu tive a alta honra de assistir aqui a instalação da antena da TV Suprem. Como é que é? Ela vai começar quando? O uplink, né, que vai lançar a imagem para o satélite. Tem o seguinte, a União Planetária sempre considerou primordial que nós pudéssemos mudar valores dentro da sociedade, substituir valores do materialismo por valores do espiritualismo, do ter pelo ser, da competição pela cooperação, competição pela cooperação, do consumismo pela simplicidade.
E para isso é necessário que essas ideias sejam divulgadas, sejam valorizadas. É claro que, em primeiro lugar, nós temos que vivenciar isso em nossas vidas, mas também é importante que essas ideias sejam divulgadas. E, sobretudo, para que nós possamos ter uma televisão, que a gente possa ter o prazer de ver essa televisão o tempo todo sem se aborrecer. Porque a nossa televisão, hoje, a geral, ela tem dado um espaço demasiado para a questão da violência. Até nos noticiários, de que matou, de que roubou, de que foi preso, de que está sendo processado. Há aquelas que nós chamamos de páginas criminais, e que em alguns jornais nem tem essas páginas criminais. A televisão assumiu muito essa questão das páginas criminais nos seus noticiários, na sua presença dentro da sociedade. Além disso, os filmes que nós recebemos por aí, eles são cheios de assassinatos, um atrás do outro. Ora, qual é a consciência que se cria na sociedade de uma criança que desde pequenininho está vendo a televisão, porque a televisão está dentro de todos os lares, a televisão entra dentro do quarto das pessoas. Qual é a mentalidade que se forma na mentalidade de uma criança de ver tanta violência, ver tanto assassinato, ver tanta morte, tanta desgraça, para usar a palavra certa, quando o mundo tem tanta beleza? Eu posso perguntar a cada um de vocês, telespectador, porque eu tenho certeza que muito menos de que 1% vai poder responder de uma forma positiva a essa minha indagação. Você que está me ouvindo, quantas vezes com seus olhos assistiu um assassinato? Eu tenho certeza que a resposta é negativa, que não assistiram assassinatos com os próprios olhos. Tiveram notícia pela televisão, pelos jornais, e ocasionalmente, menos de 1%, teve ocasião de assistir isso. No entanto, quantas vezes nós assistimos isso na televisão todos os dias? Seja com o noticiário dos crimes, seja com os filmes sempre montados em cima da matança e de toda a crueldade. Passa a existir dentro da sociedade uma desvalorização da vida. E é importante que a vida seja valorizada e não banalizada. E é por isso, Denizar, que nós temos essa preocupação de colocar um programa do mais alto nível dentro dos lares dos nossos telespectadores. A TV Suprem vai ser uma TV 24 horas no ar, né? 24 horas com espiritualidade e com paz. Mas ele perguntaria o seguinte: para o telespectador que está nos assistindo e ele quer colaborar, ele quer participar, ele quer opinar e ele quer colaborar, quais seriam as formas de colaboração com a TV Suprem? Ela que está nascendo agora como uma nova luz. Se o telespectador for residente em Brasília, nós sugerimos que venha visitar-nos. Aqui aparece o nosso telefone, que é 61 de Brasília, né? 3368-1752, e agende uma visita. E venha aqui estar conosco, venha conhecer de perto o nosso trabalho. Agora, se estiver fora, eu sugiro que talvez ou faça um contato com esse mesmo telefone, ou então com o nosso e-mail, que também pode ser visto aí na tela e copiado o nosso e-mail, para que possa nos mandar um e-mail dizendo da sua possibilidade de colaborar, de estar presente nesse trabalho da União Planetária. E aí então há espaço para todos aqueles que queiram se somar. Há espaço porque sempre nós precisamos somar, e aqueles que possam de qualquer forma contribuir, seja a forma mais simples de divulgar os nossos programas, de divulgar a existência da União Planetária, de divulgar os seus ideais, já está dando uma grande contribuição. Doutor Liz, nesses momentos finais do nosso programa, eu queria deixar para o senhor os agradecimentos aos grandes colaboradores da União Planetária, por exemplo, a Mais TV e tantos outros, né? Sim, claro. Ela sempre teve como elemento básico de apoio a Mais TV. Hermano Albuquerque, o seu presidente da Mais TV, sempre foi um grande incentivador, na verdade, o idealizador da TV Suprem. Foi ele que idealizou a TV Suprem, sempre nos incentivou para fazermos esse trabalho, que estará não somente 24 horas no ar
na televisão, como simultaneamente pela internet, de maneira que no mundo inteiro será possível acompanhar o nosso trabalho. Doutor Ulisses, 10 anos de trabalho da União Planetária, parabéns. Obrigado, Denizar. Parabéns. Continuemos, né? Continuemos nesse grande trabalho. Muito obrigado mais uma vez, doutor Ulisses Riedel. E para você que acompanha o programa Sinais de Evolução a cada domingo, é isso aí. A União Planetária também está de parabéns. E você pode interagir diretamente com a União Planetária através do site que você vê aí, www.uniãoplanetaria.org.br, e pelos telefones que nós disponibilizamos. E não se esqueça, hoje você tem um compromisso marcado, um encontro marcado com toda a equipe do programa Sinais de Evolução, apoiadores, colaboradores, patrocinadores e público de um modo geral, no Centro Espírita Paulo de Tarso, neste almoço de confraternização que colabora, mantém, auxilia o programa Sinais de Evolução a chegar ao seu lar. Hoje, 7 de outubro, você tem um encontro marcado às 12h30, meio-dia até 3 horas da tarde, no Centro Espírita Paulo de Tarso, no endereço que você vê passando na sua tela. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, porque estaremos juntos domingo que vem em mais um programa Sinais da Evolução. Um forte abraço e até lá!